Datação da Bíblia quando encontrei a porta de exit do sistema judaico cristão, o primeiro estudo elaborado que procurei fazer com mais veracidade e profundidade, foi o assunto Bíblia. Não sei se já contei a todos. Mas, foi esse tema que trouxe meu primeiro despertar de consciência, ainda com os pés literalmente no sistema. Bom, esse testificar e fica para outra hora, aqui nessa breve exposição. Logicamente que bem resumida, quero simplesmente ajudar aqueles que ainda não têm esse assunto, digamos que de uma maneira mais acessível. Em seu entendimento, acredito que também servirá para vocês repassarem. Para aqueles que chegarem indagando sobre a Box Bíblia original. Codex, o quinto livro da Filosofia X, lançado em maio de 2019. Aquela velha história, como assim original? Acredito que já aconteceu com alguns de vocês, né? 2019, foi justamente no mesmo ano que comecei a fazer minhas primeiras pesquisas sobre a verdadeira origem da Bíblia que temos em mãos hoje em dia. Bíblia Sagrada, a famosa BS. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Espero sintetizar o máximo, caso tenham alguma dúvida fiquem à vontade em colocá-las após a leitura do estudo. Iniciando, construção da Bíblia. Antes de mais nada, quero dizer que não existe nenhum escrito original, o que temos são cópias de cópias. Ou seja, não existe nenhum texto escrito do próprio punho de nenhum dos autores bíblicos, digamos assim. O que temos disponível é graças aos escribas que preservaram os textos, transferindo-os de várias formas por todo o longo período da nossa história. Pelos manuscritos, copiadas à mão, até a formação medieval dos códex. Páginas costuradas em uma lombada de animal, que, pasmem, só foram tomar notoriedade no terceiro século depois de Cristo. O Códex Hebraico é datado do ano 1000 a.C. Suas bases são os textos, massoretas, escribas massoréticos hebraicos. Os dois mais importantes são Codex Alepo e Codex Leningradensis. Alepo datam 930 a.C., porém não estão completos por terem sido parcialmente queimados em um acidente. O mais antigo, e completo digamos assim, é o Leningradensis, datam de 1008 a.C., estão na Rússia, na cidade de São Petersburgo. Obis. Esse códex deu origem e base para quase todas as traduções existentes hoje em dia, incluindo as da língua portuguesa. Ou seja, a sua João Ferreira de Almeida saiu daqui RSRSRS. Temos também a Vulgata Latina, tradução do hebraico para o grego. Tradução feita por São Jerônimo, OBS, é nessa aqui que surge a figura mais assustadora do misticismo cristão. O famoso diabo, datação 4 a 5º século depois de Cristo, considerada pela ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, a mais fiel no Concílio de Trento realizado entre os anos de 1545 e 1563 para combater a Reforma. Sua base foi o Codex Amiatinus. Nesse, os livros intitulados apócrifos pela Igreja Católica Romana estavam praticamente completos, Tobias, Judite, Mascabeus, Eclesiásticos, e quase todos os capítulos de Baruque. Temos também a Peshitta Siríaca OBS, contendo 20 livros no NV Novo Testamento, ou seja, 5 a menos que temos hoje nas traduções atuais. Livros como 2 Pedro, 2ª e 3ª Carta de João, Judas, e Apocalipse, desde o início da construção bíblica, foram questionados pelos cristãos, e vale lembrar que Lutero também pensou em retirar os livros como Tiago, Hebreus e Apocalipse das Bíblias protestantes, mas no caso dele nós sabemos o porquê, né? O livro de Tiago condena o anel no dedo das lideranças nicolaítas e o formato das reuniões do ego nomeadas por cultos e missas hoje em dia. No caso do Apocalipse, devido à sua complexidade de interpretação, e Hebreus, é só por causa de ser destinado aos próprios, daí ele não enxergava com tanta importância. Mas isso é só para vocês irem meditando o quanto essa biblioteca chamada Bíblia, por isso o nome logicamente, né?
Não tem nada de sagrada. Enfim, chegamos na Septuaginta. Traduzidas por 72 rabinos judeus, por isso esse nome. Maior tradução, do hebraico para o grego datam do 5º século depois de Cristo. Sua base são 4 códex vaticanos, sinaíticos, alexandrinos, e Ephraemi Rescriptus. Obis, o Codex Vaticanus e o antigo mais completo. Datam do 4º século depois e Cristo. Contém no Velho Testamento a Carta de Jeremias, e entre todos os outros livros do Novo Testamento. Já o Codex Sinaiticus contém a Carta de Barnabé e Pastor de Hermas. O fragmento mais antigo do Novo Testamento é o Papiro P52 da Biblioteca de Highlands, Reino Unido, um pedaço do Evangelho de João, datado da primeira metade do século II depois de Cristo. Então, chegamos agora nos pergaminhos do Mar Morto encontrados há pouco mais de 70 anos, em jarros de barro por 2 pastores árabes, em uma caverna de Qumran, um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a 1 milha da margem do Mar Morto, a 12 quilômetros da cidade mais antiga do mundo, Jericó. Especificamente em 1947, 2 pastores árabes encontram algo que iria mudar toda a história citada acima. Ou melhor dizendo, confirmar em partes, e corrigir em outras. Mas, também trazer algumas citações desconhecidas, datadas do 1º século antes de Cristo. É mole, ou vocês querem mais? Se alguém se perguntar como eles conseguem saber dessas datas, são várias maneiras, uma delas, e pelo processo de investigação através do carbono 14, já que os pergaminhos eram de origem vegetal e animal. Tem também a verificação por críticas textuais e evidência linguística, tipo, a comparação entre os textos de cada autor. Assim, dá para saber de quem é, e que época aproximadamente foi escrito cada documento. Um trabalho bem árduo, mas para aqueles que desejam encontrar um tesouro. Todo esforço é válido para chegar na verdade. Existem outros documentos mais antigos, e objetos como amuletos e artefatos de louça e metal, que contêm escritas bíblicas, que contribuem para a comprovação das escrituras. Não irei citar todos, até mesmo para não ficar maior o texto. Mas, acredito que até aqui fica evidente que a Bíblia que temos hoje em dia não caiu do céu com uma capa preta, como muitos imaginam. Muito menos podem ser consideradas como textos sagrados. Mas, isso não desmerece a sua importância. Esses textos históricos acabam sendo os livros mais fidedignos da história da humanidade. Para nós que não somos judeus, e nem pagãos, o que realmente vale são as palavras de Jesus. Ou seja, ele não fundou o cristianismo, mas os seus imitadores receberam o título de cristãos, que significa pequenos cristos. Ou seja, nós, através da filosofia espiritual, estamos tendo a oportunidade de resgatar essa originalidade cristã. Logicamente, se Cristo estiver encarnado em nós, não é necessário confessarmos com a boca, mas sim vivenciar, materializar os ensinamentos do nosso Supremo Mestre. Segue as referências de tudo que digitei acima sobre os manuscritos e códex, livro O Surgimento da Bíblia de Conrad Schmid Jens Schotter. Pode ser encontrado na Amazon por R$ 95,20. O livro A Origem da Bíblia de Lee Martin MacDonald pode ser encontrado na Amazon por R$ 46,98. Segue a segunda parte do estudo, título: Por que devo confiar na Box? Bíblia Original Codex. Bom, você já sabe o que é um códex. Já sabe o que é um pergaminho, e também já entendeu que a Bíblia não é sagrada. Agora você já tem uma noção bem melhor do porquê que o professor Akel criou uma enciclopédia de estudos com o nome Bíblia Original Codex. Fica fácil entender o motivo de toda essa exposição acima. Ou seja, as pessoas fazem de tudo com as Bíblias de hoje em dia. Condenam, matam, roubam, colocam sobre os móveis da casa abertas. Em determinadas passagens, tratam como caixinha de promessas. Acreditam piamente que é um livro sagrado, enfim. Usam-na para tudo, mas nunca conseguem entender de fato o seu conteúdo.
Diante disso, a Bíblia original Codex foi confeccionada como um material pedagógico. O seu principal intuito foi justamente fazer que as pessoas que lerem atentamente possam conseguir entender as verdades que o trabalho ensina. Com isso se formam mais professores, que ajudam a propagar a todos que desejam sair do engodo religioso e alcançar o Espírito Santo, se tornando filhos da luz. Sua base de origem foi retirada dos pergaminhos do Mar Morto que estudamos acima, e também da Peshitta siríaca. Mas as traduções vão além, ela também toma como base uma excelente tradução bíblica compilada no início do século XX em inglês, So Many Versions, e também outras boas traduções que temos no Brasil, mas que por motivos dogmáticos ou místicos, acabam se perdendo. Ou seja, o trabalho do professor não foi fácil. Exigiu muita purificação para tirar o legalismo judaico e o paganismo cristão romano, deixando assim o mais limpa possível das mais de 52.000 adulterações, acréscimos, oscilações, más interpretações dos contextos, livrando de comentários tendenciosos. E principalmente a pífia, maior que erros ou descuidos na hora de traduzir de uma língua para outra. Ou seja, como vimos no início das traduções dos códex, por exemplo, do hebraico para grego perdíamos muito em significados originais. Sem contar que uma palavra na língua grega tem vários significados. Eis, amor na língua grega, o significado irá variar do ponto de vista desse amor. Amor entre casal é eros, agora amor entre irmãos ou fraternidade é filia, e amor entre membros da família é o storge. Ou seja, todas as vezes que ocorreria a tradução de uma língua para outra, perdíamos um significado equivalente. A compreensão das raízes etimológicas vão além de uma mera contextualização. Daí a grande importância desse belíssimo trabalho chamado BOX, Bíblia Original Codex. Ao adquirir um exemplar você poderá colocar qualquer tradução que já exista em sua biblioteca lado a lado, que a compreensão de textos e contextos serão lucidadas simultaneamente. Nela, você encontrará iluminares, educares, revelares, e gran revelares. Cada um de uma cor, de maneira completamente didática. Referências. Livro Sistematizando e Teologizando, acesso gratuito. Nas Escolas de Jesus, professor Akel, referência. Box Bíblia Original Codex, acesso pelo es.tv.br ou pela Amazon por R$ 36,20, professor Akel. Finalizamos aqui esse belíssimo estudo, pelo menos eu o considero RSRSRS. Dá um pouquinho de trabalho agremiar todas essas informações, mas faço pelo todo. Mesmo que alguns já as tenham como primárias em suas consciências, acredito que para outros será bem válido. A você que teve paciência de acompanhar até aqui, gratidão e ótimos estudos. Lembre-se, aquilo que não se entende, não se segue. Professor William Silva, Escola de Jesus de Goiânia, Goiás, Brasil.